Shalom, irmãos. Boa tarde a todos. Hoje eu quero meditar com vocês sobre o Filho de Deus. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, mas é uma verdade muito forte que muitas vezes as pessoas não percebem, é que existe filho e filho. Existe filho em idade na infância, existe filho na idade de adolescência, depois existe filho na idade, por exemplo, de juventude, e depois filho na idade adulta. Então, são muitas as fases que um filho passa. E a Bíblia não deixa de registrar isso para nós, não. A Bíblia também, ela declara que no reino de Deus há filhos que estão em alguns estágios e outros estão em outros estágios. E isso, muitas vezes, demonstra para nós o quanto nós precisamos ampliar e o quanto nós precisamos crescer. Há muitas pessoas que aceitam Jesus e elas acham que porque agora elas foram para a igreja, elas aceitar Jesus já está pronto, já acabou. Não, querido, nós precisamos entender que nós entramos numa caminhada. E essa caminhada, ela exige de nós mudança de vida, mudança de modelos, de paradigmas. Enfim, nós somos chamados para viver um outro nível de vida. E para isso nós precisamos compreender, tá bom? Eu vou ler um texto aqui para você da palavra de Deus, que está escrito em João, capítulo 1, no versículo de número 11. Diz assim, ó: veio para o que era os seus, que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então aqui, a Bíblia fala que a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Só que a Bíblia não diz que tipo de filhos somos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então, a certeza é, quem aceita Jesus se torna filho de Deus. A partir do momento que a pessoa recebeu a Cristo como Salvador, ela se torna filho de Deus. Porém, a Bíblia chama a nossa atenção que nós precisamos crescer. Não apenas aceitar Jesus e se tornar filho, mas precisamos crescer. Pedro mesmo fala que nós precisamos almejar ardentemente o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por meio dele a gente vá crescendo. Então Deus quer que a gente cresça, e a única forma da gente crescer é se alimentando do leite espiritual, da palavra de Deus, que nos fortalece e que faz com que a gente alcance a maturidade espiritual. Hebreus capítulo 6, que ao passar do tempo que eles estavam caminhando com Deus, pois a revelação da palavra veio primeiro para os judeus. Então, por eles terem tanto tempo na presença de Deus, era para eles serem mestres. Mas eles estavam ainda necessitando que ensinasse para eles o rudimento dos princípios de Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles não cresceram espiritualmente. Eles entraram em uma religiosidade, valorizaram mais as tradições humanas, mais a crença, da cultura que foi estabelecida ali na vida deles, mas eles não ampliaram no conhecimento de Deus. Tanto que eles não cresceram, que o próprio Jesus veio dentro do tempo determinado por Deus e eles não reconheceram. O próprio João está falando aqui, que ele veio para que os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Então, a nação de Israel, ela não cresceu, ela aceitou a Deus muito primeiro que todas as nações, porque ela já nasceu nessa chamada. Afinal de contas, Israel nasceu através da chamada de Abraão. Deus tirou Abraão para fazer uma nação santa, um povo escolhido. Porém, eles não cresceram, eles ficaram meninos, eles ficaram criança. Tanto que até hoje, para você falar de Jesus para um judeu, eles não compreendem. Alguns compreendem. Hoje nós temos aí um grupo messiânico, mas nem todos compreendem. Na verdade, a maioria deles não compreende a Jesus. Para eles, Jesus ainda não veio. Para eles, Jesus ainda vai vir, dando aí a possibilidade da entrada do anticristo, e eles aceitarem o anticristo como se fosse o Cristo, porque eles não receberam o verdadeiro, que Deus já mandou, que veio montado num jumentinho, que morreu na cruz do Calvário, que levou os nossos pecados, que foi como ovelha muda perante os tosqueadores, como diz o próprio profeta Isaías. Eles não viram dessa forma, e por esse motivo eles ainda estão criança. Mas a palavra de Deus diz para nós, para mim, para você, que temos a Cristo, que já conhecemos a Cristo, que já recebemos a Cristo,
que nós precisamos receber no nosso coração e tomar posse da palavra de Deus, exercitando a nossa fé na palavra, se alimentando constantemente da palavra, vivendo intensamente a palavra. Para quê? Para que através desse exercício e dessa alimentação da palavra, os nossos músculos espirituais, eles se desenvolvam, de maneira que nós possamos crescer e ampliar. Então, a Bíblia é tipo de filho. O primeiro filho é aquele filho que nasce em Cristo. Todos que nascem em Cristo são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem são filhos de Deus. Dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos que aceitam Jesus são filhos de Deus. Agora dentro do nome grego para isso é teknon. Teknon é aquele filho por geração, filho que foi gerado, aquele filho que nasceu na casa. Esse é o teknon. E todos que receberam Jesus é teknon de Deus. Porém, Romanos capítulo 8 diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus, ou os filhos ruios de Deus. Então, dentro dessa colocação, a gente entende que existe um filho, que ele nasceu em casa, não desenvolveu ainda, porque talvez não teve o tempo hábil para isso, ou de repente teve o tempo hábil, mas ele não quis ampliar, ele não quis a palavra, ele não quis estudar a palavra, ele não quis se colocar na disposição de mudança, porque a gente precisa, não adianta só ler a palavra, não adianta só conhecer a palavra, porque Jesus diz, eu vou semelhar o homem que conhece a palavra, mas não pratica, como aquele que constrói a casa na areia. Então, não é só conhecer a palavra. Conhecer a palavra é fácil, você começa a ler a Bíblia e você vai conhecer a Bíblia. Até Satanás conhece a Bíblia, mas é se alimentar da palavra, é viver a palavra, é colocar em prática a palavra. E por não fazer isso, a pessoa não desenvolve. A tua fé, ela vai crescer na medida em que você desenvolver a palavra, na medida em que você acreditar na palavra, na medida em que você exercitar a palavra. Se a Bíblia diz que você tem que amar, então você tem que amar. Se a Bíblia diz que você tem que perdoar, então você tem que perdoar. Se a Bíblia diz que você tem que acreditar, então você tem que acreditar. Isso é que alimenta a fé da pessoa, é isso que faz a pessoa crescer. Então, se ela estiver dentro da igreja, ela ouve essas coisas, mas ela não pratica isso, ela não cresce, ela continua sendo menino. E agora é interessante que a característica de menino, a gente sabe disso, porque nós, humanamente falando, todos nós um dia fomos meninos, né? Fomos crianças, e a gente percebe, uma das características das crianças é a traquinagem, é a bagunça, é a desobediência, é a rebeldia. Pega uma criança, por exemplo, e começa a assistir ela do dia, desde quando ela levanta até a hora que ela vai deitar, para você ver tanto de coisa errada que essa criança faz. Tacando pedra na janela do vizinho, tacando pedra no cachorro, brigando às vezes com o irmãozinho, brigando com o mais velho, brigando com as pessoas da rua, batendo no gato, enfim. Por quê? Porque é uma característica do menino. Então, se a pessoa ela continua sendo menino espiritual, ela vai continuar fazendo todas as coisas erradas que no passado ela fazia. Por exemplo, a pessoa vai continuar em adultério, vai continuar em fornicação, vai continuar muitas vezes roubando, mentindo, enganando, e sendo cristãos, e dizendo assim, não, mas eu não vou para o céu, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, mas você é menino. E uma outra característica do crente menino é o crente carnal. É aquele crente que ele só fala mal da vida dos outros, ele nunca vê qualidade boa nas pessoas, é um crente carnal, o crente não cresce. Inclusive, eu te digo, afasta-se dessas pessoas, porque você tem que andar com as pessoas que pensam maior do que você e melhor do que você. Nunca ande com pessoas que pensem menos do que você. Se você anda com uma pessoa carnal, você vai se transformar no carnal. Diga-me com quem andas, que eu digo quem tu és. Então, se você sabe que essa pessoa que você está caminhando com ela é um menino na fé, vive de traquinagem, vive de bagunça, vive de pecados, vive de coisas contrárias à palavra de Deus, então se você anda com essa pessoa, não tenha dúvida que você também vai se parecer com ela. Então, o menino tem essa característica. Agora, o homem maduro não, o homem maduro é responsável. O homem maduro, ele acorda cedo, ele vai trabalhar, ele traz um pão para casa, ele tem responsabilidade com a esposa tem responsabilidade com o marido, o pai tem responsabilidade com o filho. Por quê? Porque cresceram e perceberam que a vida agora é séria. Então, o filho espiritual maduro, ruim de Deus,
Ele sabe da responsabilidade que ele tem com Deus. Ele sabe que ele não pode pecar, ele sabe que ele não pode ficar vivendo de qualquer forma, ele sabe que ele não pode ficar falando mal da vida dos outros, ele sabe que ele não pode ficar levantando falso testemunho, ele sabe de tudo isso. Por quê? Porque ele é maduro, ele sabe que no reino espiritual, todas as atitudes que ele tiver no reino espiritual vai ter cobrança. Vai ter uma prestação de conta. Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Então, o filho maduro, ele tem responsabilidade para com o pai. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia. Deus te chamou para ser maduro. Se a igreja tivesse filhos maduros, nós já tínhamos conquistado esse mundo para Jesus há muito tempo. Mas a verdade é que a igreja está cheia de meninos mimados que não querem crescer, que querem viver fazendo coisa errada e depois ora e diz: a carne é fraca. Vive fazendo coisa errada e depois diz: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é desse, a culpa é daquele. E ela nunca assume a responsabilidade, ela nunca traz a responsabilidade para si. Por que ela não faz isso? Porque ela é menino. O menino é aquele negócio, minha avó dizia assim, né, que o menino é aquele que taca a pedra e esconde a mão. Ele faz a coisa errada e quando alguém fala: quem foi? Né? Foi o fulano, foi o ciclano, mas ele nunca vai falar que foi ele. Então esse é o crente carnal, é o crente tecnon. Mas Deus te chama nesse dia para você ser ruio de Deus, para você ser maduro, para você ser crescido, para você ser responsável, para você chamar a responsabilidade para si, porque Deus não te colocou nessa terra para você ser um qualquer. E tem um outro detalhe, a Gálatas diz que quando o filho é maduro, o filho é pequeno, ele não pode gerenciar nada da sua herança, daquilo que ele tem direito, porque ele ainda é pequeno. Então na morte do pai, e tendo a herança dada ao filho, mas enquanto ele for pequeno, quem vai gerenciar a bênção dele é os tutores. Mas se ele crescer, ele vai tomar a direção e vai gerenciar as bênçãos. Então é uma outra das qualidades, é uma outra qualidade de um filho que é tecnon. O tecnon, ele não pode gerenciar as coisas grandes de Deus, porque é só Deus dar alguma coisinha para ele, ele começa a ensoberbecer, ele começa a achar que é mais do que os outros, né? Que nem a própria palavra fala, quando Paulo fala para Timóteo sobre colocar pessoas na frente da igreja, ele diz: não neófito. Por quê? Neófito é aquelas pessoas que não têm ainda conhecimento, aqueles pequenos, aqueles que são novos na fé e não desenvolveram ainda o entendimento da palavra de Deus e começam a se desobedecer com qualquer coisinha. Se ele for ali orar e alguém for curado, pronto, aí, meu Deus, a glória tem que ser dele, porque ele sai falando para todo mundo que ele orou e a pessoa foi curada. Ele não sabe dar a glória para Deus. Então é muito importante que para você gerenciar as grandes bênçãos que Deus tem para sua vida, você não vai fazer isso sendo tecnon, sendo filho por geração, mas sim sendo filho maduro de Deus. E essa é a chamada de Deus para mim e para você nesse dia. Seja maduro de Deus, seja filhos maduros de Deus, para você poder gerenciar as grandes bênçãos que Deus tem para nossas vidas. E também gerenciar as crises, as lutas, dificuldades, porque em muito momento as pessoas aprendem a gerenciar as bênçãos, mas quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, elas simplesmente retrocedem, elas voltam para trás. E Deus fala em Hebreus, capítulo 10, ele diz assim, que aqueles que voltam para trás, que retrocedem, ele diz: a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em menino. É por isso que ele disponibilizou o leite racional, é por isso que ele disponibilizou a palavra, que o próprio escritor de Hebreus diz: olha, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas vocês ainda estão precisando de leitinho. Então Deus já disponibilizou tudo para que nós possamos crescer e ser maduros na fé. Eu quero que Deus te abençoe de uma forma especial e que o teu coração esteja voltado para viver essa verdade. A verdade de que Deus tem algo forte para te fazer crescer e fazer prosperar. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.